Olá, sou o Evandro e vamos considerar nesse vídeo os procedimentos necessários para o início das atividades com o Cafic. Primeiramente, nós vamos abrir o Cafic. Você pode clicar no ícone do Cafic, que foi criado na sua tela quando você realizou a instalação do Cafic e marcou a caixa de seleção para criar esse ícone, ou você pode acessar o menu Iniciar, todos os programas e procure a opção Cafic. No Cafic 2.0, a pasta onde está o aplicativo é a pasta Cafic. Observe que, inclusive, no meu micro existem outras pastas. A anterior, Cafic 1.20 e a Cafic 1.35. Porém, no Cafic 2.0, a pasta para acesso ao aplicativo é a pasta Cafic. Você abre a pasta e clique no ícone Cafic. O Cafic irá abrir da forma que você pode ver na tela. A primeira informação que aparece é o usuário e senha padrão do Cafic. O usuário padrão é Cafic e a senha 1. Então você que está fazendo o primeiro acesso ao Cafic irá usar essas informações. Usuário Cafic, senha 1. Clique no botão OK. A tela de login vai aparecer. Como informado na tela anterior, o usuário padrão é Cafic. Você tecla um Enter e senha 1. Após digitar a senha, assim como informado na própria tela, você pode ver, após digitar a senha, tecle Enter para continuar. Então, digitou a senha, tecle Enter. O acesso ao Cafic se iniciará. Essas são as informações com a versão do Cafic, vem mostrando que foi desenvolvido pela High System Softwares, qual o tipo de licenciamento, no caso, se você acabou de instalar o Cafic, a versão é a freeware. Essa versão pode ser utilizada sem limite de lançamentos, você vai poder lançar vendas sem limite, cadastrar clientes sem limite também, cadastrar produtos sem limite. Vem trazendo a informação com o endereço do nosso portal de negócios, o www.highsystem.com.br, e vem informando sobre as leis de copyright, que esse sistema não pode ser usado com o nome de uma empresa, a não ser que tenha se adquirido uma licença. Você clica no botão continuar, ele vai mostrar para você as novidades da versão 2.0. Nós vamos considerar essas novidades mais para frente. Então eu vou clicar em sair e por enquanto nós vamos nos atentar para essa tela, a tela de dicas. Essa tela vem mostrando quais são os passos, os primeiros passos, para que possamos iniciar as atividades com o Cafic. Vemos aqui no primeiro passo, defina os parâmetros do sistema. Ele nos dá um caminho para que possamos fazer isso. Menu utilitários, parâmetros do sistema, que você pode acessar aqui em cima. Veja o menu movimento, financeiro, consultas, relatórios, utilitários e sair. Então o endereço é menu utilitários, parâmetros do sistema. Menu utilitários, parâmetros do sistema. Ou também você pode clicar, que nessa versão 2.0 o Cafic já trouxe essa facilidade. Você pode clicar nesse botão logo na frente da função. Assim. Observe que a tela de parâmetros do sistema foi aberta. Na tela de parâmetros do sistema, nós temos alguns detalhes que devem ser observados. Código automático para produtos. Esse código automático para produtos significa que, conforme você for realizando o cadastro de produtos, o Cafic irá inserir automaticamente os códigos. No nosso caso aqui, que ele acabou de ser instalado, o último número foi o 0. Ou seja, assim que você for cadastrar o seu primeiro produto, o primeiro código será 1. E assim sucessivamente. Agora,
Se você deseja digitar o código manualmente, ou se você deseja utilizar o código de barras que já vem do seu fornecedor, você irá clicar no botão Alterar aqui embaixo. Observe que o botão Alterar está aqui embaixo. E irá mudar essa opção de sim, clicando nessa setinha. Observe a setinha. Clique nela e você terá a opção Não. E o último número aqui você pode deixar como 0 mesmo. Dessa forma, você poderá utilizar um código definido por você ou poderá utilizar um código de barras fornecido já pelo fabricante do produto ou pelo fornecedor. Fica a seu critério. Observamos também que existe código automático para vendedores. O caso é o mesmo. O Cafic vem como padrão com a opção Sim. Ou seja, você vai, conforme você for cadastrando seus vendedores, o próprio Cafic irá informar o código desses vendedores. Observe que, em último número, o código é 1. Por quê? Porque o primeiro vendedor, o vendedor 1, é definido como loja, é o vendedor padrão do Cafic. Então, você continuará com o código 2 em diante, com o cadastro de seus vendedores. Caso deseje utilizar um código que você irá definir, altere a opção Sim para Não. No nosso caso, eu vou deixar como Sim mesmo. Quantidade automática no lançamento de vendas. No nosso caso, está definido como Não. O que significa? Ao lançar uma venda, quando estiver lançando os itens da venda, automaticamente, se estiver definido como Sim aqui, será incluído a quantidade 1 para o produto lançado. No nosso caso, isso não vai acontecer. Você vai ter que digitar a quantidade 1, ou 2, ou 3, conforme for a sua venda. Quando estiver marcado Sim aqui, mesmo que ele coloque automaticamente o 1 ao lançar a venda, você pode alterar aquela quantidade. Não terá problema algum. Próximo item é margens de lucro na pesquisa de produtos. O que são essas margens de lucro? Vamos observar na tela, eu vou abrir a tela da pesquisa de produtos agora. Eu vou fechar essa tela, consultas, produtos por descrição e código. No nosso caso, não realizamos nenhum cadastro ainda de produto, não temos nenhum produto cadastrado. Porém, podemos observar que existem aqui os campos, 30%, 50%, 80% e 100%. São as margens de lucro sugeridas baseadas no custo do produto cadastrado. Com 30% de margem de lucro, com 50%, com 80% e 100%. Isso serve apenas como referência para você poder trabalhar e precisa passar um preço rápido para um cliente, você tem essas margens e pode utilizá-las. Então, aqui nos parâmetros, no nosso caso, está marcado como Sim. Se alterarmos aqui para Não, já que vou falar mais sobre alterar e gravar, nós vamos observar aqui que as margens não são mais apresentadas. Então vamos fechar essa tela, vamos voltar no campo de parâmetros e vou realizar o procedimento de uma forma lenta para que vocês possam observar. Clique no botão Alterar, altere a função necessária, nesse caso vou voltar as margens de lucro na pesquisa de produtos para Sim, que é o padrão, e para gravar essa função alterada, clique em gravar. Dessa forma, as margens de lucro na pesquisa de produtos voltam a aparecer na pesquisa. O segundo ponto é o cadastre os grupos de produtos em. Observe que temos o endereço para o cadastro dos grupos de produtos, ou podemos clicar no botão conforme observamos na tela. O que são esses grupos de produtos? Vamos pegar como exemplo uma loja de roupas, onde existem
como produtos as calças, as camisetas, camisetas masculinas, camisetas femininas e assim por diante. Estes grupos de produtos são exatamente esse tipo de diferenciação da mercadoria. No nosso exemplo, vamos criar dois grupos. O grupo calças e o grupo camisetas. Nessa tela também vai ser bem fácil de demonstrar o padrão que o Cafic trabalha. Observe que existem alguns botões na parte de baixo da tela. Apesar da tela ser apenas esse quadro pequeno, porque as informações a ser cadastradas são poucas, ele possui a barra de botões embaixo. Todas as telas do Cafic possuem essas barras de botões. Pode ser que em algumas telas nem todos os botões estejam disponíveis. Se os botões não estiverem disponíveis, é porque não são necessários na respectiva tela, ok? Mas, em geral, os botões são esse e as funções estão descritas no próprio botão. Por exemplo, o botão novo. Em todas as telas que tivesse botão novo, ou novo registro, ou nova venda, é onde se inicia o cadastro. O botão alterar, como o próprio nome diz, é onde se altera o cadastro corrente. Então, ou seja, se houver registros nos campos, para ser alterado, tem que se clicar no botão alterar. O botão gravar. Observe que nessa tela agora, ele está desabilitado. A gente pode clicar nele que não vai acontecer nada. Por quê? Ele só será habilitado depois que o botão novo for clicado. O mesmo acontece com o botão desfazer. O botão deletar, como o próprio nome diz, é para deletar um registro existente. Então, suponhamos que exista um registro aqui, que daqui a pouco nós vamos fazer o registro, e vocês vão observar que fica o registro gravado nos campos. Então, o registro que estiver aqui, se clicar no botão deletar, ele será apagado. Os botões de navegação. Esse botão com o binóculo, ele mostra, eu vou clicar, não temos nenhum grupo cadastrado. Por isso, não aparece nenhum dado aqui na tabela. Quando tivermos os dados, eu vou voltar aqui e vamos observar que eles ficam nessa tabela, onde pode ser escolhido, e ao clicar no fechar dessa tela, o registro será apresentado aqui nos respectivos campos. O botão com as setinhas, se deixarmos o mouse em cima deles, observe que vai aparecer uma descrição. Primeiro registro, registro anterior, próximo registro e último registro. Numa tabela com 100 registros, se você quiser ver o primeiro registro, é só clicar nesse botão que tem a setinha e o tracinho na esquerda. Primeiro registro. Se quiser ver o último registro realizado, clique no botão com a setinha e o tracinho à direita, que é o último registro. E para navegar entre esses registros, registro indo para frente ou para trás, você utiliza as setinhas registro anterior e próximo registro. Todas as telas do Cafic possuem esse padrão de botões. Caso não haja algum desses botões, é porque não é necessário naquela tela. Porém, sempre observe no final das telas, estes botões estarão presentes. Alguns casos, não são todos, os botões estão no meio da tela, como é o caso do lançamento de comandas no Cafic Premium. Nós vamos ver isso em um outro vídeo mais para frente. E o botão com a portinha é o botão que fecha a janela ou sai da tela corrente. Observe também que não são em todas as telas, mas nas telas principais existe o botão Ajuda. Clicando nele, você verá uma descrição do que pode ou o que deve ser feito na respectiva tela. Na tela Ajuda do grupo de produtos, ele informa: utilize esta tela para cadastrar os grupos de produtos. Este é o primeiro passo para o cadastro de produtos.
Como nós vimos na tela de dicas, que é a que está ao fundo, depois de definirmos os parâmetros do sistema, o segundo ponto é o cadastro do grupo de produtos. Para cadastrar os produtos, devemos ter nossos grupos todos cadastrados. Como eu disse, nós vamos criar então dois grupos. Um grupo calças e o grupo camisetas. Também, como informei, vamos clicar ou teclar Enter no botão Novo. Vamos digitar a descrição, calças. Para mudar de campo, sempre utilize o botão Enter. A sigla, vamos usar CL. Vamos teclar Enter. Comissão. Esse campo comissão é muito importante. Se você possui uma loja onde existem vendedores que são comissionados, é muito importante você preencher o campo comissão. Por quê? Porque toda a comissão das vendas daquele vendedor, vendedor A, por exemplo, vão ser calculadas baseadas nesse campo comissão. Se ele vender uma calça que custa R$100, e suponhamos, no nosso exemplo, que a comissão seja de 10%, para que o relatório de comissões dos vendedores seja preenchido da forma correta, esse campo comissão deve ser preenchido. Como podemos observar, 10%, você vai preencher o 10, vai deixar a vírgula e os dois zeros. E tecla um Enter, isso significa 10%. Como a gente pode ver o exemplo acima do campo. Muito importante que o campo comissão seja preenchido no caso de possuir vendedores trabalhando comissionados dentro da empresa. Todos os grupos devem ser preenchidos no campo comissão. É muito importante isso. Depois de todos os campos preenchidos, observe que eu teclei Enter no campo comissão e o botão gravar ficou focado. E observe que ele também está ativo novamente. Se vocês lembrarem, agora há pouco eu disse que ele iria ficar ativo depois que eu clicasse no botão novo. E agora, observe que o botão novo não está mais ativo. Nem o botão alterar e nem o botão deletar. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com o registro. Agora nós vamos clicar ou teclar Enter no botão gravar. Eu teclei Enter. Observe que o botão gravar de novo ficou desabilitado e o botão novo habilitado. Vamos continuar agora com os nossos registros, criando o segundo grupo. O segundo grupo com o nome de camisetas. Como o botão novo, observe que o botão novo está focado, então eu não preciso clicar com o mouse. Apenas vou usar o Enter. Vou dar um Enter, um novo registro se iniciou, vamos criar camisetas, vamos teclar um Enter, a sigla CT, a sigla você usa da forma que você quiser, você pode criar suas siglas. São 2 dígitos apenas, você pode usar letras ou números e fica a seu critério. A comissão eu vou usar a mesma que eu usei no primeiro grupo de 10%. E vou dar um Enter, observe que o botão gravar novamente está focado, vou teclar mais um Enter, temos nossos 2 grupos criados. Agora, se utilizarmos a setinha, observe que eu vou clicar no registro anterior, ele vai aparecer calças, veja bem, calças. Próximo registro, camisetas. Se eu clicar no botão primeiro registro, nós só temos 2. Então o primeiro é o calças e o último é o camisetas. Então ele vai mostrar para mim calças. Se eu clicar no último, ele vai mostrar camisetas. Se possuirmos um cadastro de grupos com 20 grupos, ele vai mostrar, clicando no botão com o tracinho à esquerda, ele vai mostrar o primeiro registro, camisetas, ou calças, que foi o que eu criei como primeiro registro. Se houverem mais 19 ou 18 registros, ele vai pular, e se eu clicar no botão último registro, ele vai lá no último. E se eu quiser navegar entre eles, sendo um por um, é só utilizar a setinha do meio. Registro anterior, próximo registro. Agora, observe no campo
no botão do binóculo, que é a pesquisa, que nós temos 2 registros. Então, nós podemos ter aqui infinitos registros. Você seleciona um, clicando em cima dele, e fecha a janela. Ao fechar a janela, ele será apresentado na tela. Ó. E se quisermos alterar esse registro? Clique no botão alterar. Eu vou alterar, por exemplo, para calças jeans. Só isso eu vou alterar. Vou alterar a sigla também, para CJ. Vou manter a comissão, vou teclar Enter, e ele vai gravar novamente, alteramos o nosso registro. Se pesquisarmos no binóculo, veja calças jeans. Antes de você cadastrar ou criar os seus grupos, veja na sua empresa, na sua loja, quais são os produtos que você tem e defina antecipadamente quais os grupos você vai criar. Criando os grupos, você estará no primeiro passo para o cadastro dos seus produtos em si. Depois de criado todos os grupos, você pode fechar a janela.